Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Marcelo Henrique, sou graduando no curso de licenciatura em matemática pela Unilab e atualmente faço parte do programa de Residência Pedagógica no subprojeto de Física e Matemática na área de Matemática. E como mais um assunto do programa, estou aqui para resolver questões hoje. No caso vai ser funções de primeiro grau e de segundo grau, questões que você encontra facilmente em diversas avaliações externas, né? Por exemplo, o Enem, o Saeb, o SPAES. Aqui no caso a gente tem mais a conta, né? Nessas provas externas você tem problemas contextualizados, mas o intuito do problema contextualizado é você fazer uso do conteúdo. Então aqui vai algumas questões que a gente consegue fazer essa abordagem. A primeira questão de hoje diz o seguinte: determine a raiz ou zero de cada função. E aí tem aqui quatro itens, né? Quando eu digo determinar a raiz ou zero, na verdade eu estou dizendo a mesma coisa, né? Porque quando eu estou querendo encontrar a raiz de uma função, na verdade é quando eu for igualar essa função a zero, né? E obter o x que satisfaz essa condição. Então aqui o primeiro caso, o item A, então, tem a função f de x igual a 3x mais 15. E aí para mim encontrar a raiz, em vez de ter f de x, eu igualo f de x a f de x igual a zero, né, igual a zero, para obter o valor de x que vai satisfazer essa condição de f de x ser igual a zero. E aí eu acabo encontrando a raiz. Então quando a gente faz isso, né, então o que a gente vai ter? 3x mais 15 igual a zero para encontrar a raiz. E agora simplesmente é fazer a conta, né, manipular as operações matemáticas de forma a obter o valor de x. Então a gente vai ter 3x igual o 15 que está somando, eu vou passar ele para o lado direito, subtraindo, então menos 15. E aí o x, vou manter o x aqui e passar o 3 que está multiplicando, passa agora dividindo. A gente vai ter menos 15 dividido por 3. E aí a gente acaba obtendo que x é igual a menos 5. Então o que a gente acabou de fazer foi encontrar a raiz, ou zero, como queira chamar, da nossa função do item A. Raiz igual a menos 5. Agora, de maneira semelhante, vamos para o item B. Determinar a raiz dessa função, f de x igual a menos 4x mais 12. Então, da mesma maneira, eu vou igualar a função a zero, então menos 4x mais 12 igual a zero. Então, eu vou manter o menos 4x aqui no lado esquerdo e passar o 12 que está somando para o lado direito, agora subtraindo. Então, a gente tem agora menos 4x igual a menos 12. E aí vou manter o x aqui, já que eu estou querendo isolar ele. Repetir o menos 12. E o menos 4 que está multiplicando, eu vou passar ele efetuando uma divisão, né? Então o nosso x é igual a essa divisão de menos 12 dividido por menos 4. E aí aqui, como os sinais são igual, vai ficar positivo. E 12 dividido por 4 é igual a 3. Portanto, a gente acaba de encontrar a raiz da função do item B. A raiz é x igual a 3. Agora vamos partir para o item C, na qual a função é f de x igual a 5x menos 7. De maneira similar, vou igualar a função a zero. 5x menos 7 igual a zero. E aí eu vou ter 5x igual, o 7 está subtraindo, eu passo para o lado direito, para o segundo membro, somando, então fica somente o 7, né? Aqui subtende que tem um sinal de mais aqui, não precisa colocar. E o 5 que está multiplicando, eu passo agora ele dividindo. Então eu vou ter que x é igual a 7 quintos. E aí eu acabei encontrando também a raiz da nossa função do item C. X igual a 7 quintos. Chegando aqui no último item da nossa primeira questão, para a função f de x igual a menos 5x. Essa de cara a gente já consegue obter a raiz, né? No caso é x igual a zero. Vamos verificar por que é zero, né? De fato mesmo. Eu vou igualar a função f de x a zero. E aí vou manter o x aqui para isolar. Vai ficar zero e o menos 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então eu vou ter que x é igual a zero dividido por menos 5. Não tenho nada e estou dividindo por menos 5. Então
vai dar zero, né? Então, de fato, verificando que a solução, a raiz é x igual a zero. Então, agora dando continuidade, vamos para a questão de número 2. A questão diz o seguinte: obtenha a função de primeiro grau cujo gráfico passa por... E a gente tem 4 itens para fazer o que pede a questão, né? Então, inicialmente aqui obter a função do primeiro grau, na qual o gráfico vai passar pelo ponto A e B, né? Em que A tem coordenada 0, 3 e B tem coordenada -1 e 2. Então, a gente só tem esses pontos para descobrir essa função, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai montar um sistemazinho de equação de maneira a obter essa resposta. E aí, vamos descobrir como é que eu vou fazer isso. Inicialmente, a gente sabe que a função de primeiro grau ela tem a seguinte cara: f de x é igual a ax mais b. Ou, se você preferir também, você pode optar por, em vez de f de x, colocar o y, né? É a mesma coisa, y igual a ax mais b. Então, fazendo uso dessa notação aqui, y igual a x mais b, é que a gente vai conseguir montar um sistema e descobrir a função do primeiro grau que satisfaz a condição da questão, né? Então, vamos ver quem é o x e o y de cada ponto, né? No caso, o x do A é 0 e o y do B é 3. Na verdade, eu confundi aqui, né? O x do A é 0 e o y do A é 3. Agora sim, vamos para o ponto B. O x do ponto B é -1 e o y do B é 2. Então, vamos substituir aqui nessa equação que eu acabei de mencionar para vocês. Então ela vai satisfazer, né? Quando o y for igual a 3, A vezes 0 mais B. E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora pegando as coordenadas do ponto B. Nosso y é 2, e quando y é 2, o nosso x é igual a -1. Então fica -1 vezes A mais B. Então eu acabei de montar um sistema de equações com duas incógnitas, né? Duas equações e duas incógnitas. Então a gente consegue resolver isso através da solução desse sistema de equação. No caso, essa primeira aqui a gente consegue simplificar ainda, porque tem A vezes 0, né? Então A vezes 0 é 0, então não precisava nem estar aqui. Então a primeira equação é 3 igual a B. Então a gente acabou obtendo o valor de B. Então, para descobrir o valor de A, basta que eu substitua o valor de B igual a 3 nessa segunda equação e a gente acaba obtendo o valor de A, né? Então vamos fazer isso agora. Vou ter 2 igual a -1 vezes A mais B, que B é 3, né? Então mais 3. E aí agora isolando o A, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar o 3 agora para o lado esquerdo aqui, subtraindo, já que ele está somando aqui, né? Então fica 2 menos 3 igual -1 vezes A é simplesmente menos A, né? Então a gente tem -1 igual a menos A. E aí eu multiplico aqui por -1 em ambos os lados e obtenho que o A é igual a 1. Então a gente acabou encontrando o valor de A e o valor de B. Como a função eu sei que ela é ax mais b, né? F de x. Então eu tenho condição de encontrar quem é a função do primeiro grau que satisfaz, na qual o gráfico vai passar por esses dois pontos. Vai ser f de x igual a A, que é 1. Então eu não vou colocar A vezes x, né? Então x mais b, que o b é 3. Então a nossa função que passa pelos pontos A e B é a função f de x igual a x mais 3. E aí de maneira similar eu vou resolver os itens B, C e D. Vou montar um sistema de equações, encontrar A e B, de maneira que me permita encontrar a função f de x, né? Então vamos lá, com um raciocínio semelhante, né? Então vou ter que encontrar y, uma função desse tipo, né? Ax mais b. Então
Aqui o x do k é 1 e o y do k é 6. Então 6 igual a 1a mais b. O x do L é menos 2 e o y do L é menos 3. Então, menos 3 igual a menos 2a mais b. E aí agora eu resolver esses sistemas de equação e obtenho a solução, né? No caso aqui, se a gente multiplicar essa segunda linha aqui desse sistema por menos 1, a gente consegue montar um outro sistema de equação, né? Então fica 6 igual a 1a mais b, e aqui fazendo o produto por menos 1, vai ser 3 igual a 2a menos b. E aí fazendo pelo sistema da adição, né? Resolvendo pelo sistema da adição, eu vou conseguir anular o b aqui, encontrar o valor de a. Então 6 mais 3 é igual a 9, igual a 1a mais 2a é 3a. E aqui eu vou simplesmente anular o b, né? Porque b menos b dá 0. Então eu acabo de encontrar o valor de a. Que o a que satisfaz essa igualdade é exatamente o a igual a 3. Agora eu escolho aqui uma dessas equações e volto para obter o valor de b. No caso, se eu aplicar aqui na primeira, 6 igual a 1a mais b. Então, 1 vezes 3, né, que eu acabei de descobrir, mais b. Então, eu vou ter que 6 é igual a 3 mais b. Portanto, 6 menos 3 igual a b. E aí eu acabo de descobrir que o b é igual a 3. Então, como eu descobri o valor de a e de b, então eu consigo determinar a função f de x para esse problema, né? Então, a f de x que passa por k e por l é f de x igual a quem é o a? O a é 3, então 3x mais b, e nosso b é 3, então mais 3. Então aqui a gente também conseguiu determinar a função que passa pelos pontos k e l. E aí agora vamos para o item C, né? Deixa eu só marcar aqui, delimitar aqui o espaço para não ficar confuso na hora que você estiver visualizando, né? Então agora vamos para o item C. De maneira similar, né? Então vamos lá. Quem é o y do C? 7. E o x do C é igual a 3. Então 7 igual a 3a mais b. E o nosso ponto D tem coordenada 0, 0. Então o y é 0 e o x também é 0. Então vai ficar simplesmente 0 igual a 0 vezes a mais b. E aí aqui na segunda equação eu já acabo determinando que nosso b é igual a 0, né? Que 0 vezes a é 0, então o b é igual a 0. E aí para descobrir o valor de a, eu substituo o valor de b aqui na primeira, então 7 é igual a 3a mais b, no caso b é 0, então precisa colocar. E aí agora simplesmente isolando o a, eu vou ter que a é igual a 7 terços. Então eu acabei descobrindo o valor de a e de b, né? E assim eu tenho ferramenta suficiente para determinar quem é a função f de x. Então f de x é igual a 7 terços de x. Lembrando que o b é 0, então não precisa colocar, né? Então nossa função f de x é igual a 7 terços de x. Finalizando aqui mais um item. Agora, para finalizar a questão e este vídeo, vamos para o item D. Quero a função que passa pelos pontos M e N, né? Na qual as coordenadas do ponto M é menos 1 e 3. Então, 3 igual a menos 1A mais B. E aí nossa equação aqui que passa pelo ponto N vai ficar 0 igual a 0A mais B. E aí agora de maneira análoga ao que aconteceu no item C, eu já consegui determinar o valor de B. B é igual a 0. E aí substituindo o valor de B na primeira equação, o que é que eu tenho? 3 igual a menos A mais B, né? Só que o B é 0, então eu não vou colocar. E aí para me encontrar o valor de A, o que é que eu faço? Eu multiplico por menos 1 em ambos os lados. Então eu vou ter que A igual a menos 3.
Então, A igual a menos 3, B igual a 0. Então, isso me permite calcular a função f de x, né? F de x é igual a menos 3x mais 0. Portanto, a gente consegue finalizar aqui mais uma questão e encerro também este vídeo. Espero que vocês tenham entendido e gostado e aguardo vocês em uma próxima oportunidade.